incomoda, né? Como incomoda. E a gente sempre cuida, sempre trata e trata e trata. E ainda eles insistem em estar sempre ali. Por que será? Você também trata sempre seu pé de galinha, já desistiu do Botox? O Botox não resolve. Tem essa impressão? Então vamos lá. Para começar, então, a gente tem que entender, né, o que é um pé de galinha. As patas de galo. O que é essa linha que aparece na lateral dos nossos olhos e incomoda tanto? É uma linha de expressão. E por que ela é uma linha de expressão tão difícil de ser tratada? Quem faz aparecer essa linha de expressão é o nosso músculo. Sempre é o músculo que, contraindo para executar sua função, porque o músculo é feito para contrair. Uma hora da nossa vida, quando a gente já não tem mais tanto colágeno assim, esse músculo consegue fadigar a estrutura da nossa pele, que já não tem a mesma qualidade. E essa fadiga, esse dano que gera na nossa pele, que é a linha, ela é decorrente da atividade da musculatura. Então, qual é o músculo responsável por produzir na gente o pé de galinha? É o músculo orbicular dos olhos. É um músculo que a gente aciona o tempo todo para piscar. Quando a gente sorri, quando a gente vai fazer alguma expressão, é um músculo que tem origem óssea na borda da órbita. Então, olha só essa imagem, gente, que legal, para ilustrar para vocês. É esse músculo orbicular dos olhos e ele tem origem em toda a borda da órbita, passa aqui abaixo da sobrancelha, na lateral da borda da órbita e na porção inferior. Quando eu vou dar um sorriso, o meu padrão de contração da musculatura, a força que eu faço para contrair esse músculo, é que vai fazer o meu pé de galinha ser pior ou menos pior, tá? Então tem uma outra imagem aqui para que vocês possam compreender. Então a gente tem um senhor de mais idade acionando essa musculatura quando ele está espremendo o olho, e um rapaz mais novo na imagem abaixo também acionando a mesma musculatura. Observa que o padrão de contração dessas duas pessoas é diferente. O rapaz mais jovem aciona com muito mais força o músculo orbicular. Então, mesmo ele sendo mais jovem, ele vai ter mais linhas de expressão. Então, qual é o papel do músculo orbicular dos olhos na formação do pé de galinha? O papel é que cada vez que eu contraio a minha musculatura, se eu tô no sol e eu fico espremendo os olhos assim, eu tô acionando esse músculo. Quando eu choro, que eu espremo meu olho assim, eu tô acionando esse músculo. Quando eu dou um sorrisão bem grande, né, com toda a vontade que eu tenho de sorrir, eu aciono muito esse músculo. A gente sorri com os olhos, né? A gente sorri, participa ativamente durante o sorriso o músculo orbicular dos lábios e o músculo orbicular dos olhos. São dois músculos que expressam com muita fidelidade a veracidade de um sorriso. Vou mostrar para vocês agora uma paciente, olha que linda, é minha ex-cunhada. Ela cuida muito dessa pele. Todo mês a gente faz labial, a gente faz plasma, os fios estão tudo em ordem, a bochecha dela tá aqui em cima. Então, quando ela dá esse sorriso forçado, vocês observam que um acúmulo de pele só aqui nessa porção lateral mais superior. Isso é pele, tá? Então, ela precisa de Botox? Claro, sempre. A gente sempre precisa do Botox. Mas o Botox, ele só não vai deixar a gente contrair tão forte esse músculo. Mas a gente tem que contrair, porque é um músculo que eu uso para eu piscar, para eu sorrir. Eu uso o tempo todo em todas as minhas expressões faciais, tá? A gente usa o músculo orbicular dos olhos. Então eu não posso tirar totalmente a força dele, de nenhum músculo, né? A gente sabe que a saúde
dos ossos está em função do músculo. Então, se eu tiro a atividade da musculatura, eu vou diminuir a saúde óssea do meu paciente. Não pode. Existe uma dose ideal, existe um limite, tá? Que eu tenho que respeitar e também deixar o meu paciente expressando as suas emoções. E a maioria dos pacientes, junto com a toxina botulínica, que a gente precisa equilibrar esse músculo, a gente precisa também dar qualidade para nossa pele, tá? Porque a pele só vai marcar se ela estiver de má qualidade. Então o músculo trabalha, mas ele só vai fazer uma marca na sua pele se a sua pele não tiver com colágeno suficiente. E existem várias maneiras de gerenciar a pele. Então, gente, uma forma que eu gosto muito de melhorar a qualidade da pele, olha aqui uma outra paciente lá de Curitiba, é associando a esses tratamentos mais baratinhos, né, de microagulhamento com ativos, os fios de PDO, porque o fio tem uma função muito importante como um bioestimulador de colágeno. Ele melhora muito a qualidade da pele. Ele rejuvenesce muito e as pessoas não percebem que a gente faz tratamento, porque não é um tratamento volumizador. Ele dá volume sim, quando a gente faz um tratamento com fio, o fio sendo um material bioestimulador, ele vai melhorar o volume da nossa pele, por isso que ele diminui a profundidade dessa linha, tá? Mas é um volume microscópico, é um volume que pelo aumento no número de células, aumenta a produção de colágeno, aumenta a nutrição do tecido, a gente ganha um volume, mas não é um volume que deforma, é um volume que recupera, ele recupera aquele volume que a gente tinha e que a gente perdeu, tá? Então por isso que é muito espetacular, porque nós, por trás da nossa pele, é onde tudo acontece, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Nessa região lateral, o músculo orbicular do olho, lembra que ele passa aqui exatamente onde vocês estão vendo esse ligamento, essa linha branca aqui, na mesma altura da sobrancelha, né? É na mesma região, não no mesmo plano, tá? Na mesma região que o músculo orbicular dos olhos está. E aqui na porção mais lateral também a gente tem esse ligamento orbicular e também na porção inferior. E é esse ligamento que determina aonde a gordura pode parar. Então, quando o ligamento começa a ficar frouxo, vamos comparar o ligamento com um elástico de dinheiro. Quando esse elástico está estiradinho, ele não dá chance dessa gordura pesar. Ele está esticadinho, né? Agora, quando o elástico está frouxo, ele não aguenta nem com ele mesmo. E aí a gente começa a permitir, o ligamento permite que o pezinho, o compartimento de gordura que está aqui em cima dele, pese e começa a fazer essas dobras volumétricas. Olha, os pacientes bariátricos, eles têm muita flacidez, tá? Porque a gordura, ela é um tecido de sustentação. Então, quando a gente sorri e não tem mais aquela gordura, aquele tecido de suporte, sobra pele. A gente murcha, né? E fica sobrando pele. Igual quando a gente quer colocar um travesseiro murcho numa fronha grande. Fica sobrando. É a mesma coisa, tá? Então, a gente precisa sim repor o volume em algumas regiões. Algumas, não no rosto todo. Para eu não deformar o meu paciente. Meu paciente não quer ficar com o rosto gordo, tá? Que as pessoas estão produzindo isso com excesso de bioestimuladores mal planejados, né? Que estão dentro de técnicas sugeridas por empresas ou na literatura científica, mas quando a gente não tem a percepção do paciente, como que esse paciente ele aciona a musculatura dele, quais volumes esse paciente perdeu, quanto que esse paciente tem disponível para investir no tratamento dele, tudo isso faz parte do nosso planejamento enquanto profissional, tá? É muito importante. O protocolo de verticalização, ele é um protocolo que associa procedimentos, tá? Associa a toxina botulínica com fios faciais,
com bioestimulador autólogo, com ácido hialurônico ou um outro bioestimulador mais patológico para a gente devolver o volume do esqueleto. O Radiesse, Elancê, os dois são maravilhosos. E aí eu ensino vocês a utilizarem esses procedimentos de forma combinada para a gente reestruturar aí essa imagem aí que vocês estão vendo. Reposicionar esses ligamentos, reposicionar as gorduras específicas, tratar a musculatura responsável pelas quedas, melhorar a qualidade da pele, para que o paciente tenha um resultado que se mantenha. Essa semana eu atendi uma paciente que ela tinha uma assimetria muito grande nos olhos. E aí, o que eu sugeri para essa paciente? Essa assimetria todos nós temos. E ela vai ficando pior conforme os nossos tecidos vão perdendo volume, conforme nós vamos ficando mais flácidos, tá? E os pacientes se incomodam muito, falam, poxa vida, um olho meu é bem maior do que o outro, o meu também, o seu também. E isso não é um problema, tá? Isso aí a gente consegue melhorar, a gente consegue suavizar. Mas o lado da face dela, onde ela aciona mais a musculatura, onde a musculatura trabalha mais, imagina uma máquina que está trabalhando o dia inteiro e outra máquina que só funciona no fim de semana. A máquina que trabalha o dia inteiro, ela vai estragar mais rápido, ela vai ter danos, ela precisa de manutenções, tá? Então, a aplicação da toxina botulínica nesse paciente, ela não é igual um lado do outro, tá? A gente tem que começar a trabalhar de maneira assimétrica, de acordo com a necessidade do paciente. E aí, somente na aplicação da toxina botulínica e depois eu fiz um pouco de bioestimulador para a gente compensar a perda que ela tinha tido de gordura no lado que ela trabalha mais, a gente conseguiu reduzir muito essa assimetria, muito, em todos os aspectos, tá? Os olhos estão do mesmo tamanho, a pálpebra superior tá mais equilibrada aí dos dois lados, a sobrancelha também. A sobrancelha dessa paciente, ela é tatuada, tá? Então, como ela tinha uma assimetria grande e o músculo ele aciona de uma forma diferente da de outra, eu corrigi essa assimetria que ela tinha. E isso é uma coisa momentânea, porque o jeito que ela aciona a musculatura é diferente um lado do outro e sempre será. Isso é um padrão de força muscular. Como a paciente está sempre comigo, a cada 4 meses, a recomendação que eu faço, eu sempre vou tratar a assimetria. Agora, quando ela não trata, o lado que puxa mais, o lado que está maior, ele sempre vai estar. Porque quanto mais eu estrago um lado, mais o outro lado compensa. Imagina que você machucou um joelho e você está andando com a pontinha do pé de um lado. Ele estava forçando o outro lado, tá? Isso aí é normal, é uma compensação natural do nosso organismo. O organismo sempre vai compensar tentando proteger a gente, mas acaba piorando. Só para vocês fazerem uma comparação, aí, uma analogia para a gente finalizar aqui, quantos pacientes bariátricos vocês conheceram que voltaram a engordar? Né? Não é que a cirurgia bariátrica não deu certo, ela deu certo. Só que a manutenção dos resultados, ela depende da gente. Ela depende do nosso comprometimento com as outras coisas que precisam ser feitas, tá? Então, as quedas do nosso rosto, ela é o processo de envelhecimento. A gente perde colágeno, a gente murcha e a gente cai, né? Quando um resultado ele não se mantém, é porque faltou o comprometimento do paciente com as manutenções que a gente tem que fazer, com os cuidados que a gente tem que dar, ou faltou da parte do profissional essa combinação de tratamentos, né, que devem continuar. A escolha do tratamento adequado, na hora em que tem que ser feito cada procedimento, tá? A paciente bariátrica, por exemplo, né, só para vocês fazerem essa analogia com a vida, eu gosto de dar exemplos palpáveis, ela faz um monte de terapias antes de fazer